Boa noite, prazer muito grande estar aqui. Eu vim de São Paulo, mas eu sou mineira. Eu sou daqui de pertinho de vocês, sou de João Monlevade. Eu fui para São Paulo muito jovem para estudar, fui com 20 e poucos anos para estudar música. Então eu fui e fiquei, mas a música me trouxe de volta para a minha terra, né? Então é uma alegria muito grande poder estar falando aqui, bem pertinho da minha casa. Inclusive a minha mãe deve estar chegando por aí, que ela ficou sabendo que eu estava aqui e talvez venha me ver um pouquinho. Mas é um prazer muito grande poder compartilhar essa pesquisa que eu fiz com as gerações da minha família e que é uma pesquisa que tem reverberado muito, né, nas minhas andanças pelo Brasil. Eu fui uma criança que tive a música muito forte na minha vida. Eu vou trazer uma reflexão aqui que eu acho que é para todo mundo. Aquilo que a gente mais gosta de brincar, com certeza é aquilo que nos move. E o que sempre me moveu na minha vida foi a música. Imagine que eu venho de uma família que não é uma família de músicos, e eu com 5 anos de idade, eu já falava que quando eu crescesse eu ia ser cantora. E de fato, eu comecei a cantar, mas a música me levou para um lugar que foi a infância. Eu comecei a trabalhar com criança, ensinando, fazendo educação musical, e a infância é que me traz para a brincadeira. Então eu venho aqui falar para vocês dessa minha pesquisa, que foi uma grande descoberta, inclusive uma descoberta da minha própria história, porque eu vou para São Paulo, e aí você vai para São Paulo, vai virar cantora famosa, né? E eu, quando eu chego perto, encontro duas grandes referências para mim, que são duas grandes pesquisadoras da cultura da infância, que é Lídia Ortélio e Maria Amélia Pinho Pereira. Quando eu encontro essas duas pessoas, é como se elas colocassem na minha frente um espelho. E na frente quando eu olho para esse espelho, eu vejo uma menina que sabia pouco do Brasil. E a partir do momento em que eu começo a conviver com as crianças, eu começo a olhar para a minha própria infância. E o que eu brinquei? O que eu cantei? E esse encontro com a minha própria infância me mostra um universo que eu já tinha esquecido. Eu encontro o que eu brinquei, as poucas melodias que me restaram, e a partir dessa orientação com a Lídia Ortélio, que é uma grande pesquisadora que a gente tem no Brasil, eu também vou perguntar para minha mãe o que ela cantou, o que ela brincou. E eu tomo um susto, porque minha mãe me cantou coisas que eu não sabia. Por exemplo, vocês que são mineiros aqui vão saber dessa. Ô luar, ô luarinho, ô luar do firmamento, quem me dera estar agora onde está meu pensamento. Por isso, ó seu roquinho que chegou ali agora, entra dentro dessa roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Olha só que coisa maravilhosa essa cantiga. Na verdade, gente, eu fui convidada para vocês descansarem, A gente está enganando aqui, mas é para vocês relaxarem. Nós vamos cantar acalanto e tudo mais. Foi para isso que eu vim. Mas imagine a preciosidade dessa cantiga mineira, cantada pela minha mãe, e que, na verdade, não fez muito parte da minha infância.
E quando eu perguntei para minha mãe, mas mãe, por que você não me cantava essa? Porque eu achava que isso era coisa de velho e que vocês não tinham interesse nisso. Então, a minha pergunta é, se eu não tivesse sido despertada para saber, né, da história, da minha história, da história da minha família, eu morreria sem saber uma preciosidade dessa. Então, eu tomei como tarefa levantar o repertório de toda a minha família. Então, minha mãe teve 17, minha mãe é de Dom Silvério, bem aqui pertinho, e minha mãe teve 17 irmãos. Então, eu comecei a reunir, quando a família se reunia, comecei a reunir a família para perguntar quais eram as memórias dessa família, das suas infâncias, do que cantaram. E, por exemplo, tem uma cantiga que a minha mãe cantou para mim, que eu ainda não encontrei em lugar nenhum. Então, existe nesse repertório que são patrimônios, são preciosidades que contam a nossa história, que contam a história de cada lugar. Então, as cantigas, por exemplo, essa cantiga que minha mãe cantava em Dom Silvério, eu não achei em lugar nenhum. Eu já percorri mais de 150 municípios do Brasil inteiro, de norte a sul. Já fui, né, para outros países da América Latina, mas essa cantiga que eu vou cantar aqui, eu não achei em lugar nenhum. Vou ver se Roquinha achou alguma parecida. Minha mãe cantava outra roda de verso. Essa que eu cantei aqui foi uma roda de verso. Então ela cantava: o limão andou de roda, o limão de mão em mão, o limão. Não chore, porém não chore, o limão. Não chore esse verso não, o limão. Essa eu não achei em lugar nenhum ainda, né? Então, esse repertório conta a história da minha mãe, da família dela, né? do lugar onde ela brincou. E aí eu começo a comparar esses repertórios, né? Minha mãe tinha uma vizinha que foi conterrânea dela de Dom Silvério. E Dona Mariazinha, imagine que nasceu em 1898. Eu encontrei Dona Mariazinha com 102 anos. E Dona Mariazinha começou a me cantar as cantigas dela. E era muito interessante porque eu estava em São Paulo e ela perguntava, mas o que essa moça de São Paulo, morando em São Paulo, querendo saber desses negócios, né, essas coisas velhas. E Dona Mariazinha, naquele tempo era telefone, né, de discar. Dona Mariazinha chegava na casa da minha mãe e falava assim: Dona Terezinha, lembrei de mais uma. Então minha mãe me ligava em São Paulo e Dona Mariazinha me cantava no telefone. E aí, as perguntas que me vinham, né, o que faz uma pessoa com 102 anos lembrar com clareza de mais de 60 canções da sua infância? O que vocês acham? Memória afetiva. Memória afetiva. Então, infância é afeto. E afeto tem muita relação com música. Eu cheguei aqui hoje à tarde e estava tendo a abertura da Amostra de Cinema. E aí teve o como se chama? O Cine Jornal. Eu estou em São Paulo há muito tempo, eu tenho muita saudade de Minas, né? A gente fica lá, falta pão de queijo com queijo, falta, né, doce de leite, as cantigas dos mineiros. E na hora que eu cheguei aqui, o telejornal, né, trouxe um fiozinho de música mineira que me emocionou. Então, infância, né, também traz essas memórias que têm a ver com a música. E essa música, ele falou da primeira infância. A primeira infância, ela é repleta de música, ou foi, né? Muito mais do que é hoje. Quando a gente fala do percurso da música, da cultura da infância, o que é essa cultura, né? Esse universo
que perpassa o processo de desenvolvimento da criança, que vai possibilitando que a criança experimente e conjugue muitos versos, muitos verbos e versos também, para aprender o mundo. Então, esse repertório ele vai possibilitando que a criança descubra o seu entorno. Então, ele começa com música. Qual que é a primeira estação da cultura da infância? Os acalantos. E não tem um acalanto falado, o acalanto é cantado. E esse canto, ele traz a diversidade do lugar, a história do lugar, os bichos, as plantas, o vocabulário, as histórias. Vou cantar um aqui, que com certeza vocês mineiros aqui, né, nós mineiros aqui conhecemos, que é um acalanto muito cantado por aqui. Eu vou cantar e vocês vão repetir comigo. Então é esse aqui, ó. Senhora Santana ao redor do mundo. Senhora Santana ao redor do mundo. O segundo verso não repete, a gente só ouve. Aonde ela passava, deixava uma fonte. Quando os anjos passam, bebem água dela. Quando os anjos passam, bebem água dela. Oh, que água tão doce, ó Senhora tão bela. Encontrei Maria na beira do rio. Encontrei Maria na beira do rio, lavando os paninhos do seu bento fio. Maria lavava, José estendia. Maria lavava, José estendia. Menino chorava do frio que sentia. Calai, meu menino, calai, meu amor. Calai, meu menino, calai, meu amor. A faca que corta não dá tais sem dor. Isso é um acalanto, inteiramente, né, cantado com uma melodia preciosa. Esse é mineiro. Agora você vai lá para a Bahia, a mesma história, o mesmo canto, que diz: Encontrei senhora na beira do rio, lavando os paninhos do seu bento fio. Maria Ixi, já misturei as duas. Encontrei senhora na beira do rio, lavando os paninhos do seu bento fio. Senhora lavava, José estendia, e o menino chorava do frio que sentia. Já misturei as duas. Ai, meu Deus do céu. Essa é baiana. Agora eu vou para Pernambuco. Esse mesmo acalanto, cantado em Minas e na Bahia, olha só, cantado como cantiga de presépio em Gameleira, Pernambuco. Uma lavadeira, duas beija-flor, lavava a roupa do nosso Senhor. Quanto mais lavava, José estendia, menino chorava e depois sorria. Não é a mesma? Minas, Bahia, Pernambuco. Então, a gente está falando de um repertório que é da primeira infância, que acalenta, mas também que conta a história, né, da música e da cultura de cada lugar. A segunda estação da cultura da infância são os brincos, as brincadeiras de colo, que a gente também canta, né? Serra, serra, matinga, serra, serramos a velha que vai pra maré. Serra, serra, já serrou, serramos a velha do meu amor.
né? Que lá em Monlevade a gente falava serra, serra, serrador, serra o papo do vovô, quantas tábuas já serrou, 7 tábuas já serrou, com aquela que quebrou. Olha a música aqui de novo, né? A terceira estação também é cantada, que são as brincadeiras de imitação, as brincadeiras de movimentação. Por exemplo, aqui em Joanésia, não sei se vocês conhecem, né? Seguindo aqui em direção a Monlevade, um pouquinho para frente de Monlevade, eles cantam: ciganinha que veio da Bahia, ciganinha que veio da Bahia, para festejar a festa desse dia, para festejar a festa desse dia. Ciganinha tem um lindo rebolado, ciganinha tem um lindo rebolado, blusa de renda, saia de babado, blusa de renda, saia de babado. Ainda é a primeira infância, né, que o adulto canta e a criança repete, tanto a música quanto a melodia. Um repertório inteiramente cantado. Já foi, né, muito mais cantado. Depois vem as rodas, as brincadeiras de roda, que tem uma criança no centro que vai escolher a outra, ou, né, uma fila. Aqui em Minas, a gente brinca muito da agulhinha. Quem conhece aqui a agulhinha? Quem conhece a agulhinha, levanta o dedo. Só Roquinho? Você conhece a minha, tá? A agulhinha é uma brincadeira de fila que vai ter... Uma fila vai conversar com uma criança, né, que perdeu a agulha. Então, em Pedra Bonita, eles cantam: lá de onde vem essa menina tão longe, tão longe. Ah, não. Oba, canta aí, ó. Ainda tem a voz bonita, moça. Já aprendi? Aqui em Pedra Bonita eles cantam: de onde vem essa mocinha tão longe, à procura de uma agulha que eu aqui perdi. Menina, volta pra casa, vai dizer ao seu pai, que uma agulha que se perde não se acha mais. Será essa minha agulhinha? Será essa não? Será essa agulhinha do meu coração? Tem uma variante que o Roquinho canta também, que é linda, que no final termina: essa é cravo, essa é rosa, essa é flor de laranjeira, essa é a que eu escolho para ser minha companheira. Não é, gente? Isso é preciosidade das melodias, né? Essas são as brincadeiras de escolha. Depois você tem brincadeiras que trazem outros tipos de movimento, totalmente cantadas. Quem brincou aqui de gata pintada? Uma variante dessa gata pintada, né? Vai beliscando a mãozinha. Pim, pim, ferro, macaquinho, debaixo de uma torre, um homem a vender garapa, o outro a vender licor. Tempo de guerra fazia poeira, puxa a lagarta por uma orelha. Cada brincadeira dessa traz uma diversidade de gestos, de movimentos e de desafios. Na primeira infância, gente, a música prevalece. Na medida em que esse corpo precisa de mais desafio, a melodia vai desaparecendo. Então começa o ritmo, corda, elástico, as brincadeiras de mão. E depois a gente chega num repertório que que some o ritmo, some a melodia e fica o raciocínio, né? Os jogos de tabuleiro, os jogos com bola. E é um repertório muito precioso e que tem muita música. Ao longo desse percurso que eu venho fazendo de pesquisa, né, da minha própria história e do diálogo com Lídia e com outros pesquisadores, né, que vêm fazendo o mesmo percurso, o que a gente percebe?
que o repertório cantado ele está cada vez menos frequente. Eu trabalho numa comunidade em São Paulo, na Grande São Paulo, fica em Carapicuíba. Eu trabalho lá há 22 anos num projeto chamado Oca Escola Cultural. É uma comunidade, para vocês terem uma ideia, Carapicuíba é a 5ª maior densidade demográfica do país. E ela abriga uma população migrante enorme. Muita gente do Vale, muita gente dessa região de Teófilo Otoni, muitos baianos, mineiros, pernambucanos, cearenses, paraenses, tem gente de todo canto. E eu, em 2003, eu implementei dentro dessa comunidade um centro de estudos e irradiação da cultura infantil. Quando eu cheguei nesse lugar, eu fui brincar. E essas crianças sabiam brincar. Essa conversa que a gente fica falando que criança não brinca mais, não é verdade. As crianças brincam. As brincadeiras têm se transformado com as mudanças sociais, mas as crianças não estão deixando de brincar, né? Mas essas crianças, por exemplo, dessa comunidade, brincavam muito. Mas de 100 brincadeiras que elas tinham, uma tinha melodia. E eram aquelas mais comuns. Atirei o pau no gato. Ai, meu Deus, só essa que elas lembravam. Imagina, de 100 brincadeiras, uma era cantada. E eu já ouvi, né, já vim ouvindo Lídia falar sobre isso. E quando eu começo, né, no início do século XXI, começo a trabalhar com essas crianças, eu tomo um susto. Um susto, e eu começo a perceber, eu sou da educação musical, e eu começo a perceber que as crianças não afinavam. Eu, né, cantando todo dia, e uma dificuldade muito grande das crianças ouvirem e afinarem. Então, eu começo então a olhar para esses repertórios que eu vinha registrando e fazendo um estudo disso. Então, Dona Mariazinha, que nasceu em 1898, 80% do que ela brincou era cantado. Rodas, brincadeiras de escolha, quase tudo cantado. Minha mãe, de 1932, 60% do que ela brincou foi cantado. E não é melodias simples, melodias complexas, como essas que eu cantei aqui. Eu sou de 1972. 30% do que eu brinquei foi cantado. E aí eu me aproximo das minhas sobrinhas, que também ficava esperando a tia ir passear para brincar muito, porque quando eu chegava eu morava numa rua sem saída lá em Minas, então quando eu chegava, minha tia chegou, então eu ia brincar com as crianças na rua. As minhas sobrinhas são da década de 90. 11% do que elas brincaram foi cantado. E a geração do século XXI, 1%. Então, quando eu levo isso para a universidade, né, eu faço essa afirmação, eles falam, mas de onde é que você tirou isso? Aí eu falo, eu registrei muitas cantigas, a partir do momento que eu percebo, né, que meu interesse é a música, e que a música da infância, ela é predominantemente feminina, a minha pesquisa passa a ser focada muito nas mulheres. E então, quando eu levo isso para a universidade, eles falam, mas de onde você tirou isso? Né? Você tem que ter material para... E como eu pesquisei em muitos lugares, a afirmação deles, mas cada lugar é diferente do outro. Né? Então, foi aí que eu resolvo mesmo fazer um estudo aprofundado do repertório do meu lugar, que foi João Monlevade e as cidades do entorno, né, de onde veio a minha mãe e as pessoas com as quais ela conviveu. Então, eu chego a esse resultado que é o meu trabalho de doutorado. Mas essa pergunta, ela continuou, né, continua me perseguindo, e eu quero saber também se isso é uma realidade só de um lugar. Né?
Então, eu fui também para outros países da América Latina, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, México, Uruguai. No Uruguai eu tive uma experiência incrível. Imagine, eu pesquisei muito pelo Brasil afora e chegou um momento que eu quis ir para o sul do Brasil. Então, no sul do Brasil, por exemplo, em Santa Catarina, eu encontrei uma variante dessa cantiga, desse acalanto que eu cantei para vocês. Lá eles cantam: Nanás, meu menino, nanás, meu amor, a faca que corta dá golpe sem dor. Encontrei Nossa Senhora na beira do rio, lavando os paninhos do seu bento fio. Senhora lavava, São José estendia, menino chorava do frio que fazia. Menino que chora não dorme na cama, dorme lá no céu com a Senhora Santana. Quando eu vou para o sul, eu resolvo ir para o Uruguai. Cortei o Uruguai de ponta a ponta e não achei uma cantiga. Porque essa pergunta, né? Isso que está acontecendo na minha região, está acontecendo no mundo. Uruguai, 30 dias no Uruguai e não achei uma cantiga. Fui na Argentina num congresso de psicologia junguiana e tinha 200 trabalhos inscritos falando das patologias da infância. Era um congresso relacionado com psicologia e infância. E muitos trabalhos falando das patologias. E eu fui falar do brincar, da cultura da infância. E na minha palestra entra um representante da Secretaria de Cultura do Uruguai. E quando terminou a minha fala, ele veio me perguntar, né? Fez várias perguntas. E aí eu contei para ele a minha experiência no Uruguai, porque assim, eu nunca fui para um lugar e voltei sem uma cantiguinha, pelo menos, para anotar no meu caderno. E ele me contou o seguinte: o Uruguai, isso foi em 2011, no Uruguai, o Uruguai adotou a implementação dos tablets e computadores. Todas as crianças ganharam tablets e computadores e as crianças iam para a escola, iam para casa, almoçavam e voltavam para a porta da escola, porque era onde tinha o sinal da internet. E que essas crianças, ao invés, né, das brincadeiras, das cantigas, estavam jogando no computador. E ele me contou, eu estou aqui porque eu queria saber o que você vinha falar, né? E eu conto para ele também dessas descobertas. Então, isso está falando, é um retrato para a gente do que está acontecendo no mundo. Quem canta, principalmente esse repertório da primeira infância? Quem canta com as crianças? Quem canta acalanto? Quem põe o menino no colo e sacode e canta os brincos? Né? Somos nós adultos. Então, esse repertório também é nosso. Então, na medida em que a gente, né, principalmente nós mulheres, fomos ocupando o mercado de trabalho e botando nossas crianças nas creches que não cantam, esse repertório também está desaparecendo. Diga. Eu estava aqui, boa noite, pessoal. Meu nome é Isaura e não tive como não falar, porque eu estava comentando com ela aqui as músicas, né, que eu ouvi e aprendi quando criança, são as de ninar mesmo primeiro, e eu ouvi assim há pouco tempo atrás, que essas músicas de ninar, elas traziam medo, pavor para as crianças, porque todas elas tinham um fundo assim de suspense, de terror. E aí eu comecei a analisar realmente as músicas de ninar. Boi, boi da cara preta, que pega, bicho papão sai de cima do telhado. E com isso eu parei de cantar. Para os meus filhos, para os meus sobrinhos que eu cantava antes, parei de cantar.
E aí você está me dando quase que um puxão de orelha, porque realmente a gente vai se perdendo. Isso. Eu queria agradecer a sua fala, porque traz uma reflexão muito importante. Tem poucos minutos que eu estou aqui e eu cantei algumas cantigas. Esse repertório tem a ver com a nossa história. Ele fala das dores e das delícias. Cultura da infância e cultura popular, elas falam de cotidiano. Então elas vão falar do que a gente é, do que a gente vive. E se o mundo muda, a gente vai mudar também. E o que acontece? As mídias, elas vêm registrando um repertório, os livros registram repertórios. Tem uma realidade que existe um repertório canônico. O que é esse repertório canônico da cultura da infância? Nos acalantos, Nana Nenê, Boi da Cara Preta. Nos brincos, Serra, Serra, Serrador. Nas rodas, Ciranda, Cirandinha e Atirei o Pau no Gato. Nas brincadeiras de mão, a Adoleta. Nas fórmulas de escolha, lá em cima do piano. O que acontece hoje no Brasil? E não é só no Brasil, né? No mundo. Portugal, eu fui pesquisar em Portugal, vivi um ano em Portugal. E sabe qual é o hit de Portugal? É Atirei o Pau no Gato também, né? O que acontece? A gente sabe meia dúzia de cantigas. E a gente se arvora a afirmar que as canções de ninar brasileiras são de medo. Eu pesquiso, Joaquim pesquisa, Lídia pesquisa, né? Luciana também está próxima do repertório. Eu vou te contar uma história. Eu sei pelo menos uns 200 acalantos. Desses 200, eu vou te dizer que talvez 20, 10% traz medo. Os outros não trazem. Os outros falam da natureza, da beleza. Trazem os lamentos das mães, né? Vai dormir, bebê, mamãe tem o que fazer. Vai lavar, vai engomar os paninhos pra você. Os panos desse menino não se lava com sabão, se lavar com sabonete. Água do meu coração. Cadê o medo aqui? Né? Então, o que eu venho fazer aqui é um convite para que a gente estude a cultura da infância. A cultura da infância não é só Atirei o Pau no Gato, Boi da Cara Preta. Essas são as que foram mais gravadas fonograficamente, as mais registradas nos livros e por isso elas permanecem nas nossas memórias. Eu tenho uma pesquisa, porque quando começaram, né, a surgir todos os lugares que a gente vai, esse é o mote. E eu escrevi um artigo que se chama assim, Muito Além do Atirei o Pau no Gato. Porque, para a gente refletir mesmo sobre isso. E também tem um outro questionamento que é, as brincadeiras, a música só fala de preconceito. Né? Escravos de Jó, né? Na fuça da nega. Então, eu fiz um estudo, que inclusive tem um documentário feito pelo SESC e um artigo também que eu escrevi numa revista de etnomusicologia. Eu fui estudar, esse artigo se chama Infâncias Negras no Brasil, do Passado e do Presente. Se você olhar os registros dos viajantes, né? Dos naturalistas que estiveram no Brasil no período colonial, os registros das infâncias negras, as imagens, só aparece criança com a mão estendida pedindo, a criança vendendo, trabalhando. Então, ao passo que se você olhar as imagens das crianças europeias, elas estão em salas, ouvindo música, elas estão brincando no chão enquanto as mães bordam. As crianças indígenas da mesma forma. Quais são os registros
do período colonial que a gente tem dessa cultura da infância negra. Não foi registrado. Por que eu fui para Portugal? Porque ainda hoje a música da infância, a cultura da infância, tem muito da cultura europeia, portuguesa. Mas não é porque a cultura negra e a indígena não tem importância, porque elas não foram registradas. E aos poucos, o que não é registrado desaparece da memória, né? Então, é imprescindível, é um convite que eu faço. Qual é a música de Santa Bárbara? A música da infância. Qual é a música da infância de Barão de Cocais? Eu contei para vocês, eu descobri a música da infância de Dom Silvério porque eu perguntei para minha mãe. Porque talvez, se eu não tivesse perguntado, ela não teria me respondido. Fala, Luciana. Então, você falou da importância do registro, né? E, de fato, quando você perguntou quem conhece, eu levantei a mão, né? Graças à sua pesquisa, eu conheci. Então, realmente, o registro é essencial. Mas agora me ocorreu assim, mesmo não tendo sido registrada, né? Essa infância, por exemplo, né? Das crianças afrodescendentes, isso, a pergunta que me veio assim, é tão forte que isso, pela cultura oral, super, isso, né, chegou... E permanece muito forte ainda hoje. Então é só isso, assim, né? Essa força que, com todo apagamento, tem algo tão potente assim que ela vai, né? Exato, ela não morre. Porque, igual a gente vê, né? A cultura indígena também tem força porque houve resistência. Mas a gente só conhece o atirei o pau no gato. Então, a reflexão que eu estou trazendo aqui é, esse livro aqui, ó, eu trabalho nessa comunidade migrante e que tem, né, quando eu comecei esse trabalho nessa comunidade, que eu fui brincar, fui implementar esse centro de cultura da infância, as crianças começaram a trazer as brincadeiras e eu comecei a registrar as brincadeiras delas. Só que era tanta brincadeira, não tinha cantada, mas tinha muita brincadeira de corda, de elástico, de pega-pega. Quer dizer, na medida que a gente perde espaço de brincar, o corpo precisa de mais espaço. Então, é impressionante o quanto que o repertório de pega-pega... Vai na escola de vocês, só tem pega-pega, não é? Tem pega-pega espelho, pega-pega bruxa, né? Quanto mais a gente perde espaço de brincar, mais as crianças precisam, né, desse repertório para exercitar o corpo. Quando eu cheguei nessa comunidade aqui, me assustou, porque não tinha música, mas tinha um repertório muito precioso. Eu começo a registrar com as crianças esse repertório e no registro, quer dizer, as crianças escrevendo, desenhando, cada um registrava da sua forma. Eu descobri muitas crianças não alfabetizadas. Então eu comecei a alfabetizar as crianças. Eu tenho uma formação inicial na minha graduação aqui em Minas, foi letras. Então a palavra é também um lugar que eu ocupo, que gosto muito. Então eu comecei a alfabetizar essas crianças e as mães, muitas mães não alfabetizadas, me procuraram para aprender a ler. E olha que maravilha, mais um bocado de senhoras que não sabiam ler, mas sabiam muito daquilo que era da história de vida delas, as cantigas, as brincadeiras. Então eu começo a registrar também o repertório dessas mulheres. Esse livro é um livro que traz a música da infância dessa comunidade. Então tem brincadeira de Minas, da Bahia, de Pernambuco, de São Paulo, do Paraná. E hoje as crianças dessa comunidade sabem o repertório do seu lugar, porque a gente registrou, fizemos um disco, né, material, um documentário que contou sobre essa pesquisa, que entrevistou essas mulheres,
e que registrou o repertório da infância de 4 gerações. Esse foi um caminho que eu encontrei de devolver para essa comunidade o que ela tinha da infância. E hoje, cada geração que chega estuda esse repertório e todas as crianças sabem essas cantigas todas. Hoje eu tenho um grupo de jovens que multiplica isso dentro das escolas públicas. A gente forma adolescentes e jovens que vão brincar nas escolas públicas e multiplicar esse repertório. Então, a escola precisa ser esse lugar também onde a gente possa fazer essas descobertas, pesquisar com as avós, com as mães e fazer esse repertório retornar, né? Porque música é preciso, a gente é tocado, a gente aprende, a gente vive melhor quando a gente canta. E essa é a minha campanha. Votem em mim. A minha campanha é: música é preciso, cantar é preciso. E tomei como tarefa para a minha vida, assim, eu sou cantora, mas o que eu gosto mais mesmo é de cantar a infância e de levar essa reflexão para que a gente continue pesquisando, registrando e fazendo com que esse repertório faça parte das infâncias, né? E eu acho que Minas Gerais é um lugar das belezas musicais. Quanta maravilha a gente tem aqui. Quanta preciosidade. Vou cantar aqui. Vou fazer uma daqui de Minas que todo mundo conhece. Espero que todo mundo conheça, né? Ó, todo mundo vai fazer assim com a mão. Esquentar a mãozinha. Essa é a Delcim Roquim, que registraram aqui. De onde é esse pom-pom-pom, Roquim? É tudo daqui da nossa Minas, né? Ó, diz aqui, ó. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha, pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Mais um. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha, pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Agora com a mão do outro aqui na frente, ó. De dupla, vai lá. As duas, vai lá. Ó, pode ser de frente também, assim, as duas. Isso. Ou de 3, ou de 4. Vamos de novo. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha, pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Oi, compadre, oi, comadre. E a gente bota os meninos para fazer pontilhado, né, gente? Isso aqui, ó, é muito melhor do que pontilhado, mais divertido. E Minas traz, né, particularidade na sua música. Minha sobrinha teve uma professora que era de Sem Peixe. Não sei se vocês conhecem uma cidade chamada Sem Peixe. Ela me cantou, por exemplo, uma cantiga de roda que o Brasil inteiro canta, mas a de Sem Peixe tem uma perninha que eu nunca vi. Olha que lindeza. Constância, bela Constância, Constância, bela será. Será o cravo da fartura, a volta que o mundo dá. Entrei no jardim das flores, não sei qual escolherei. Escolherei a que for mais bela, com ela eu dançarei. Então eu vou escolher alguém para dançar comigo. Quando eu escolho, olha que lindeza. Din, din, lelé, din, din, lá, toca a viola pra gente dançar. Din, din, lelé, din, din, lá, toca a viola pra gente dançar.
Então, Minas está cheio. Água do rio Fonfon, da cor do limão, de Nossa Senhora da Conceição. É de rim, fim, fim, é de rim, fonfon, é da cor do limão, é de Nossa Senhora da Conceição. A gente passaria aqui, gente, até segunda-feira de tarde, só cantando as cantigas de Minas. Então, vou deixar aqui como tarefa que vocês, na próxima vez que eu voltar aqui, vocês vão trazer um caderno para mim cheio de cantigas daqui de Barão de Cocais e também de Santa Bárbara. E para fechar, a gente vai abrir para vocês também perguntarem. Eu vou fazer um acalanto, que é um acalanto dos que eu mais gosto, que eu registrei esse acalanto lá em Portugal. E quando eu volto para o Brasil, eu canto para a Pel, que para mim é uma grande referência da educação, né? Minha grande mestra, e ela me traz uma variante dessa mesma cantiga, né? Cantada também aqui no Brasil. Então é o seguinte: a lua nasceu e cresceu no além, a noite chegou. Vou pegar um pouquinho mais grave, peguei muito agudo. A lua nasceu e cresceu no além, a noite chegou também. Vai dormir, meu bebê, vai dormir e sonhar, deixa a lua crescer lá no ar. A roca largou e deixou sem chorar, os olhos vão já fechar. Pode fechar os olhos. Nada pode impedir que bebê durma bem, nem papão há de vir, nem ninguém. Tu verás, meu amor, como é bom sonhos ter. Deus lhe deu o melhor que houver. Anjo meu, faz que eu velo por ti. Só aos anjos a lua sorri. Anjo meu, faz que eu velo por ti. Só aos anjos a lua sorri. Obrigada. Então, gente, é dessa música que o Brasil está precisando, que a gente está precisando. E que as crianças estão precisando, né? Às vezes a gente quer acalmar as crianças de outras formas, mas o que acalma a criança é acalanto. Então a gente precisa de um monte de acalanto para o nosso cotidiano. A gente vai abrir agora para vocês perguntarem. É isso. Ô, gente, quem for... Pode ser para cantar também uma, viu? Claro, com certeza. Só levantar a mão, fazendo favor, que a gente leva o microfone. Boa noite. Eu estou aqui com meu coraçãozinho. Canto, não canto, acho que vou cantar. É porque Isaura, minha amiguinha lindinha do meu coração, ela falou essa questão, né, dos acalantos, não tão acalantos assim, que fala de bicho-papão e tudo mais. Eu criei algumas para minha filha quando ela nasceu, porque eu não gostava dessas aí também não. E aí eu não sou cantora, né? Sou só mãe. Mas eu vou cantar uma aqui, da minha autoria. Dorme, dorme meu amor de mamãe. Dorme, dorme, menininha, toda linda de mamãe. Dorme, dorme, menininha, toda linda de mamãe. É lindeza. Aí eu criei outro, né, mas não
Roberto. Agora, Muito. eu queria deixar isso aqui registrado, especialmente para você também. Obrigada, tá? Obrigada, que lindeza, muito. Ó, a gente quando tá com a criança no colo, o que vem na cabeça a gente canta. Hoje, como esse repertório, ele, né, cada vez está menos conhecido, muitas pessoas que eu pergunto, o que você canta para o seu filho dormir? A gente canta música popular. Se você olhar Chico Buarque, Caetano Veloso, todo mundo, Dorival Caymmi, todos fizeram acalantos para os seus filhos. E a gente, né, canta, tem muitos acalantos que são só, né, sons onomatopeicos, não tem texto. Porque quando vai ninar o menino, o que vem à cabeça a gente canta. Né? Mas lindo o seu acalanto. Mais perguntas? Eu aprendi uma de ninar da cultura indígena. Ela é assim. Xuxungarere, xuxunga, xuxungarere, xuxunga, piunga, piunga, rumba, rumba, clá, 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 xiribi, xiribi, shh, runga, runga, clá, 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 xiribi, xiribi. Aí repete, xunga, xunga, xunga. Legal, eu cantava com meus filhos. Que linda! Vocês sabiam que o murucututu sai de cima do telhado, deixa esse menino dormir sossegado. Brucututu, e essa também é uma versão indígena, e brucututu, eles cantam brucututu, né? É uma coruja. E esses bichos, esses elementos do medo, não estão presentes só na nossa cultura. Eles estão em outras culturas também. Lídia tem um que é de medo, mas presta atenção que lindeza. Boi, boi, boi de currá, pega menino que ele quer chorar. Não, 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 coitadinho, ainda que chore, mas é bonitinho. Tá com fome, não sabe pedir, tá com vergonha do povo daqui. Ah, que medo é esse, né? E uma outra coisa também, que a gente tem muitos acalantos que falam, cala a boca, menino. Eu falo, nossa, gente, que coisa sem educação, né? Cala a boca, menino. Eu registrei vários acalantos. Cala a boca, neném, no Vale, com Dona Niva, no Vale do Jequitinhonha. Cala a boca, neném, cala a boca, sua mãe foi pra fonte lavar roupa. Dorme, mamãe tem o que fazer, camisa do papai tá na mala pra cozer. Cala a boca, neném, cala a boca, sua mãe foi pra fonte lavar roupa. Eu falei, gente, mas que falta de educação para falar com os meninos. Descobri, porque os nossos acalantos têm muito da cultura portuguesa. Porque esse menino que a gente canta, você não vê um acalanto para menina. Esse menino é o menino Jesus. Muitos dos nossos acalantos, né, na fontinha de Belém, muitos dos nossos acalantos são cantigas para o menino Jesus. Mas em Portugal, esse termo cala-boca não é uma coisa pejorativa. Então, eu encontrei centenas de acalantos em Portugal que usam esse cala-boca. E eu achei um cala-boca de Roraima. Olha que coisa mais linda também. Como é que é? Cala a boca, menino, que menino pra chorar. Já comeu, já bebeu, já chorou demais. Dona da casa, porque tá chorando, traz a farinha pra fazer angu. O papai disse, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho, olha o sapururu. O papai disse, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho, olha o sapururu. Cururu é um termo indígena também. Então, às vezes a gente não localiza na melodia, isso é da cultura indígena, mas você vai encontrar nas palavras. Roquim canta uma cantiga linda, que eu aprendi uma variante dela, e a pessoa que me cantou me disse que cantava como acalanto, que
E quando ela tem hora que ela faz um oi, que é para o menino ficar aqui no alto e dormir, né? Então ela vai. Quando o vento dava, oi, que a folha caía, siriri gostava, oi, siriri comia, siriri comia, oi, siriri gostava, quando o vento dava, oi, que a folha caía. Você foi aqui no oi, meu filho, o menino dormiu, você volta devagarinho para ele não acordar. Né? Gente, olha quanta preciosidade. Tudo aqui de Minas, né? Então, a gente precisa mesmo olhar. Então, eu vou partilhar depois com o Pablo um pouco desse material. A gente tem um grupo de pesquisadores que fazem parte da Casa das Cinco Pedrinhas, que foi fundada pela Lídia Ortélio. E a gente tem um site onde a gente vem alimentando esse site com esses materiais, com gravações, vídeos, livros que trazem esse repertório. A OCA também, a OCA Escola Cultural, que é esse espaço onde eu atuo há 22 anos, a gente também tem uma pesquisa preciosa que virou esse livro e a gente continua pesquisando nesse lugar porque as crianças não pararam de brincar, continuam inventando. E eu coordeno também a Casa Redonda, que é uma escola de educação infantil, que a gente tem um trabalho, com uma educação da sensibilidade, onde a gente trata do brincar como uma linguagem de conhecimento. E a criança que não brinca, a humanidade corre risco quando a gente para de brincar. Então, todas as patologias do mundo que a gente tem assistido crescerem assustadoramente, com certeza tem relação com essas infâncias que estão sendo ocupadas por outras coisas que não sejam o brincar. Chuva, 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 uma folha de papel, meu barquinho eu construí e agora estou no mar. Deixa a onda me levar, eu viajo dentro dele e até posso dormir. Se o papai está comigo, eu viajo mais feliz. Se o papai está comigo, eu viajo mais feliz. Que... A gente fazia dobradura do barquinho, né? Imaginar. Que linda! Já começou a lista, né, Roquinho? Já vou anotar aqui no caderno, para vocês continuarem a lista quando eu for embora. Mais alguma? Lucilene, obrigado por tanta beleza, estou muito grato. Estou aqui pensando que de um acalanto a um prédio as coisas partem de um sopro, né? O começo das coisas tem essa natureza do sopro. Quando a gente está criando, esse momento do sopro é preciso guardar até que ele ganhe um corpo, né? Às vezes você leva um broto ao sol e ele morre, né? Mas quando você está bem acompanhado, você compartilha sopros, né? Como a gente está aqui numa comunidade cuidadora, vou compartilhar um sopro que veio escutando, queria ver se as colegas topam, que é começar hoje, a partir dessa sua fala, uma nova pesquisa em torno das cantigas dessas duas cidades. E queria provocar vocês, começar a colocar nos cadernos, e a gente em breve marca um encontro para olhar para isso. E daí transformar, quem sabe, essas memórias que estão querendo se apagar numa grande roda de cantigas. Quem sabe a gente falando de Morro Grande, que era um nome, né? Não é isso, Tereza? O nome daqui de Barão e de Santa Bárbara era Morro Grande? Barão, era. Olha. Quem sabe, escutando essas cantigas, a gente volta a enxergar esse território comum. Vocês topam, gente? Olha que maravilha. Começar a colocar nos cadernos
Vou procurar vocês, não vou esquecer não. Eu não esqueço essas coisas não. Ó, mas façam mesmo. O primeiro caderninho é a sua infância. A Lídia, todo lugar que Lídia vai, e para mim foi muito importante. Começa a registrar. E é impressionante como as memórias começam a vir. A minha mãe tem hoje 92 anos, vai fazer 93 esse ano. E eu registro, né? Eu comecei a registrar o repertório da minha mãe já tem mais de 30 anos. E acontece ainda dela lembrar de coisas que ela nunca me cantou. Então, essa memória vem vindo a partir do momento em que a gente... Às vezes a gente vê um gesto, você lembra. Então, assim, a gente tem que... Começa com o seu e depois é muito importante quem são as pessoas mais velhas dessa cidade. Quais as memórias que elas têm. Essas pessoas das gerações anteriores, como eu disse, cantaram muito mais do que as gerações. Nessa comunidade aqui, quando eu comecei a registrar as brincadeiras... Só um pouquinho, tá, Luciana? Vou contar aqui. Eu comecei a encontrar com as mães e comecei a levantar o repertório delas. E eu tenho um trabalho artístico que é também uma pesquisa dos cantos de trabalho. Então, tenho registrado Brasil afora também, porque quando eu vou para uns lugares, chega lá, tem menino brincando, mas tem mulher cantando quando lava roupa, tem gente, né, nas festas. Então, minha mãe é uma costureira que cantava muito enquanto trabalhava. E eu tenho uma paixão também pelo que as mulheres cantam enquanto tecem, fiam, rendam, bordam. Então, eu comecei também a perseguir esse repertório. Então, eu tenho um trabalho artístico com uma companhia chamada Companhia Cabelo de Maria. E quando eu comecei a registrar esse repertório e também fazer espetáculos com isso, essas mulheres começaram a ir junto comigo. E elas foram também lembrando das cantigas que elas trouxeram. E aí eu falei, gente, vamos cantar cantos de trabalho sem trabalhar? Então a gente começou a descobrir o que elas sabiam fazer com as mãos. Uma fazia balaio, a outra sabia fazer renda. Essa roupa que eu estou vestindo aqui é feita por essas mulheres que descobriram, né, que é precioso o que elas fazem. E hoje elas têm uma marca chamada Rendeiras da Aldeia, porque a gente está dentro de um patrimônio histórico datado de 1580. Recuperaram o repertório, né, da renda. E quem é a rendeira? O Ilma de Fátima da Silva. Faz renda desde os 9 anos. E eu perguntava para ela assim, Ilma, qual é mesmo a música que você lembra da sua infância? Ai, Lu, não lembro, mas minha mãe... E um dia eu fui, a mãe dela ficou doente, ela estava com 89 anos, morando em Pesqueira, região da Renda, Renascença. E eu fui conhecer Dona Madalena. Nasceu em 1924. E eu passei alguns dias com ela, enquanto a filha fazia renda. Eu gravei 106 cantigas da Dona Madalena, do tipo: ó céu me leva, ó céu dourado, ó céu me bota nos braços do namorado. Se eu soubesse de certeza que tu me tinhas amor, eu caía nos teus braços que nem sereno na flor. Ó céu me leva. Então, olha que maravilha. Dona Madalena, eu registrei essas cantigas em 2013 e ela faleceu em 2014. 106. Então, as pessoas mais velhas, é muito importante que a gente registre essas memórias. Imagina 106 que ela ainda guardava na memória. Deve ter muita cantiga por aí, né? Fala, Luciana. Já me aconteceu muitas vezes de fazer essa pergunta, né, para tias, pessoas mais velhas e também pessoas mais novas, mas que tiveram essa infância na roça.
e das pessoas dizerem, não tinha. A gente trabalhava muito, tinha tempo, né? Eu não me lembro. E aí eu queria te perguntar, assim, qual que é o gancho para a gente regar essa sementinha que está meio adormecida? Porque eu não consigo acreditar que não tem, né? Mas a pessoa não lembra. Mas às vezes é verdade. Esse documentário que eu fiz, que se chama Infâncias Negras no Brasil do Passado e do Presente, eu entrevistei 4 gerações de pessoas negras e que, né, para falar das suas infâncias. A dona Creuza, ela foi babá com 8 anos de idade. E ela me conta, nesse vídeo, né, nesse depoimento, ela me conta que ela brincava quando ela tomava conta da menina que ela trabalhava para ela. E que com 14 anos ela se casou. E o marido dava o dinheiro para fazer a feira e ela comprava boneca. Ela foi brincar depois de casada. Então, ela tem pouca memória, principalmente nessas infâncias que foram duras. Mas também, por exemplo, eu fui para Lençóis, na Bahia. Cheguei lá, falaram, gente, a dona Hermínia sabe de coisa. Chego lá, dona Hermínia, qual cantiga que a senhora lembra? Não lembro de nada. Você está vendo aquele terreiro ali? A gente brincava de roda, noite inteira. Agora o povo fica ali, noite inteira se esfregando, né? E aí, nada disso aí, eu comecei a cantar. Eu cantava uma, ela lembrava de outra. Eu cantava outra, ela lembrava de outra, né? Porque a nossa memória tem a ver com o que a gente... Né? Essa semana eu recebi, na OCA, a gente tem um Centro de Cultura Brasileira que as crianças têm aula de dança, de música, de artes visuais, de capoeira. E me chega um mestre de capoeira e cantando uma cantiga de capoeira. Apanha a laranja no chão, tico-tico, se meu amor for embora eu não fico. Né? É uma brincadeira na capoeira que você tem que pegar o lenço com o bico, com a boca. Né? O lenço não, o dinheiro. E olha só, no Ceará, eu registrei essa mesma cantiga como uma brincadeira de roda, que vai costurando a roda, saia bonita de renda de bico, apanha a laranja no chão, tico-tico, apanha a laranja no chão, tico-tico, se meu amor for embora eu não fico. Às vezes é uma palavra que me faz lembrar, às vezes é um trechinho de uma melodia, às vezes, porque a cultura da infância, ela está amalgamada à cultura brasileira. Esses acalantos que eu cantei no começo são canções de presépio, não são canções de niná. Foram absorvidas e transformadas, né? Transpostas para o repertório das crianças. Então, às vezes, é isso, é uma palavrinha que vai fazer lembrar. E conversar. Tira o microfone, o gravador da frente e conversa. As memórias vêm. Diga. Tem uma menina bem bonitinha ali com o dedo levantado. Ai, meu Deus, o que ela vai perguntar? O beija-flor toma conta do jardim. O beija-flor toma conta do jardim. Vai buscar Nossa Senhora pra contar contadinho. Vai buscar Nossa Senhora pra contar contadinho. Ô minha rainha, sua casa cheira claro e rosa e flor de laranjeira. Fechou com chave de ouro. Pipa,